Turma da Paula. Pessoal, vamos chegando. Não vai dar tempo de colocar musiquinha hoje. Mandinha já entrou, minha querida. Eu fiz alguns posts aqui sobre o relatório Luz. E o relatório ele faz um balanço de como é que o Brasil está nos ODSs com relação aos objetivos sustentáveis. Então, eu fiz alguns posts, não fiz uma série muito detalhada, mas eu fiz alguns posts. E aí, eu chamei essa maravilhosinha aqui, que trabalha nesse grupo, representando a gente, sociedade civil, né? É um trabalho muito grande esse do relatório Luz, que é ir até os dados oficiais e públicos e tentar mensurar, né, como que nós estamos com relação aos objetivos que nós nos comprometemos lá, né, com os outros 190 e tralalá países. Então, Amanda, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. E fala um pouco para a galera, quem não te conhece, né? É uma liderança jovem, muito que a gente tem muita esperança, inclusive, que está fazendo muita coisa. Conta um pouquinho de você e como que você começou a colaborar com o relatório Luz, com essa organização, né? Através do Engajamundo, acho. Sim, Dani, antes de tudo, eu quero agradecer esse convite e dizer que é uma honra enorme estar aqui. Você é toda maravilhosa, uma super referência. Então, muita gratidão por abrir esse espaço e possibilitar essa troca. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu tenho 23 anos, sou internacionalista, uma entusiasta da Agenda 2030 e sou mulher, sou preta, sou periférica. Entendi que é necessário fazer essas pontes com esses diálogos globais, tipo o Acordo de Paris, Agenda 2030, e trazer aqui para a quebrada, que eu acho que é um pouco do que a gente vai fazer hoje. Pegar esse relatório e traduzir um pouco dessas informações, porque muitas vezes essas informações não chegam na ponta. Eu me descobri ativista em 2017 e ano passado, em 2019, meu coração foi destruído porque eu comecei a notar que esse debate não estava chegando aqui na periferia. Eu conseguia falar sobre sustentabilidade para jovens das 5 regiões do Brasil por conta do Engajamundo. Eu coordenei um grupo de trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável durante 2 anos, então fazia essa articulação nacional, entendendo quais as ferramentas, instrumentos e estratégias que a gente podia utilizar para territorializar a Agenda 2030. Só que na hora de falar aqui, tipo, com a galera da quebrada, com a minha vizinha, com o pessoal aqui do bairro, eles não entendiam, eles falavam, sustentabilidade, o que é isso? É o povo que abraça a árvore? Tipo, não, gente, como assim? Não! E aí eu entendi que é necessário começar a fazer esse trabalho de forma mais sistêmica, mais profunda e me aproximar dessa agenda de fato, e não ficar apenas nessa teoria, mas trazer para ações práticas. Então, sou uma entusiasta da Agenda 2030, sou mulher, preta, periférica, e recebi a missão, acho que assim, pelo universo, por Jesus, pelas forças da natureza, de democratizar esse discurso, porque chega da sustentabilidade ficar numa bolha branca privilegiada que ocupa essas esferas. Se a gente quer, de fato, implementar a Agenda 2030 até 2030, que está muito difícil, Tá, a gente precisa de todos. Tá complicado, né? a gente precisa de todos e a gente precisa da voz de todos, né? Dos olhares, das perspectivas, né? E aí eu acho que assim, o ano passado eu tinha feito essa série de posts sobre o relatório Luz, foi muito puxado para mim. Eu achei que foi pesado porque os números não são bons, a realidade não é legal, assim, não é algo muito otimista. Ela piorou muito, né? A gente já esperava isso, porque a gente já sabia qual era a proposta desse governo atual. Então, isso realmente, eu falei, eu não vou ler, eu falei esse ano, eu não vou fazer nada. E aí eu não aguentei, porque aí vocês fizeram um webinar de lançamento do relatório maravilhoso. E eu falei, eu vou ter que ler, né? Porque eu trabalho com isso, como que eu vou ignorar, né? Em que pé que a gente está? Como é que a gente vai saber o que a gente precisa fazer, o que é mais importante, se a gente não tem uma foto da realidade, né? Então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. É algo de muito valor, embora a sociedade não acesse, como você falou, né? Fica um pouco distante ainda.
Mas vamos aqui tentar traduzir um pouco disso para que mais pessoas entendam que estamos falando de cada um de nós, de cada um dos problemas que afetam a todos nós. O meu som está saindo bem? Tá, aqui tá normal. Tá, Antes de eu entrar na live, ele tava sem som, mas quando eu entrei, ficou normal. tá bom. Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Se alguém puder dar um joinha aí para gente que está ouvindo bem, só para a gente garantir que vai ficar uma gravação de qualidade para vocês, porque eu fiz perguntas difíceis aqui. As perguntas que eu quero fazer para a Amanda, como colaboradora desse grupo, não são as perguntas que estão respondidas ali no relatório. O relatório traz todos os dados e todas as recomendações desse grupo enorme de profissionais que trabalharam com esse olhar bem diverso, né? Então, obrigada, acho que o som tá bom. Então, a primeira pergunta que eu trago para a Amandinha foi a seguinte. As recomendações do relatório Luz, elas seguem sendo sistematicamente ignoradas por quem deve realmente implementar as políticas públicas, pelo governo, né? O quanto que a gente pode se sentir representado, né? E como que a gente pode fazer com que as nossas demandas sejam consideradas por essas pessoas que estão no poder? Já que todas, assim, a maior parte das recomendações, se não todas, acho que, assim, o que fica gravado na minha mente das recomendações para cada ODS que o grupo do Relatório Luz fez são políticas públicas. A maior parte envolve políticas públicas. Então, assim, será que a gente pode se sentir representado de alguma forma pelo governo que está aí, né, eleito por uma maioria, de forma democrática? E como que, assim, como é que a gente pode fazer com que a agenda e essas recomendações sejam ouvidas? Porque o que eu vejo é isso sendo ignorado. Total, Dani. Mas é muito triste a gente olhar para a atual conjuntura, a gente olhar para esses governantes que estão com a caneta na mão e assinando coisas horrorosas. Mas eu também acredito muito no poder da sociedade civil em pressionar essas pessoas. E por que eu falo isso? Em maio do ano passado, o nosso presidente, ele soltou um decreto que extinguia vários órgãos colegiados e limitava a participação da sociedade civil nesses espaços de debate e de co-construção. E um dos trabalhos do GT Agenda 2030, acho importante falar um pouquinho do que é o GT, o que o GT faz. Em, sei lá, em um minutinho, o GT é uma coalizão com mais de 50 organizações da sociedade civil que trabalha ou para promoção ou para implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vai desde organizações que trabalham com saúde, com juventudes, com cidades e comunidades, enfim. Essas organizações se juntaram e entenderam que era necessário ter uma articulação estratégica para a gente fiscalizar a implementação da Agenda 2030. Com o novo governo, nosso trabalho ficou difícil, mas a gente é corajoso e a gente permanece. Enfim, voltando para o que aconteceu ano passado. Em 2019, em maio, o Jair Bolsonaro ele colocou um decreto que extinguia ou limitava a participação da sociedade civil organizada em espaços de tomada de decisão. E um dos órgãos que foi para o espaço foi a CNODES, que é a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O GT Agenda 2030 organizou um grupo para ir até Brasília e fazer um trabalho de pressão dos tomadores de decisão, um trabalho de lobby. E dois deputados, que é o Túlio Gadelha e o Newton Tato, eles se comprometeram a puxar a Agenda 2030 e mobilizar os parlamentares para que essa comissão fosse retomada. E, de fato, a gente conseguiu que essa comissão fosse retomada e isso se concretizou, de fato, assim, agora em 2020, com provavelmente o webinar que você viu. Então, eu acredito que, apesar da situação estar horrorosa, é imprescindível que a sociedade civil organizada se mobilize, não de forma sozinha, mas de forma em rede e pressione esses tomadores de decisão. Porque a gente tem tomadores de decisão que estão comprometidos com o futuro da nossa nação. São poucos, são minoria, mas tem. E a partir do momento que esses tomadores de decisão estão mapeados, a partir do momento que a gente está em contato com eles, a gente consegue fazer com que esses tomadores de decisão olhem para as políticas públicas que contemplem a realidade que a gente tanto demanda. Então, eu sei que o cenário está horroroso, mas a esperança. Força, amiga. Força. Eu acho que foi isso que me deixou realmente mais esperançosa. Eu falei, vamos fazer a live. Foi a presença dessas pessoas lá, de partidos diversos, alguns que a gente já conhece, outros não.
E foi muito bom que vocês são um grupo que agrega isso. Inclusive, eu citei esses parlamentares no post para que as pessoas comecem a entender que a gente precisa saber quem está fazendo, né? Em quem a gente pode apoiar, quem está nos representando nisso e tal. E eu acho que você até começou a responder a segunda pergunta, que é sobre a- a- algumas recomendações que vocês dão como grupo, né, GT, Grupo de Trabalho pela Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também pedem, né, por maior participação das pessoas em conselhos, que são esses conselhos que foram descontinuados, excluídos, extintos, né? Muitas pessoas foram trocadas, né, de cargos porque apoiavam essa agenda e tal. Então, assim, a gente, como sociedade, precisa participar mais da política. A gente pode chamar de cidadania, porque as pessoas têm um pouco de medo quando a gente fala política. Então, a gente precisa participar daquilo que envolve a nossa vida pública em comum como sociedade, né? E nos fazer mais representados nessas decisões, né? Então, assim, como a gente teve realmente muitas exclusões desses conselhos, qual a recomendação que você dá para quem está querendo realmente participar mais? Tipo, eu tenho 1 hora por mês, sim, quero fazer isso, quero participar e quero ter a minha voz ouvida, né, ser representada e tal. Como essas pessoas podem participar, sendo que a gente teve tantos conselhos excluídos, né? Dani, ótima pergunta. Eu até anotei aqui, ó, fiz várias colinhas e a primeira coisa que está aqui é orientar as políticas públicas e alimentar a cultura democrática de participação cidadã. E como que a gente alimenta essa cultura democrática? Tem várias formas. Muitas vezes, quando a gente fala em política, por o Brasil não tem uma educação política, uma educação ambiental, uma educação social, tipo, em vários setores. E a galera acaba demonizando e fala, ai meu Deus, é corrupção, não quero fazer parte. Mas não, alimentar a cultura democrática e participação cidadã, ela faz uma interseccionalidade com vários setores. E o que eu quero trazer para vocês que estão assistindo agora e vão nos assistir depois, é que estamos em ano de eleição, gente. E muitos candidatos novos estão se levantando como uma voz ativa que quer propor mudanças. Então, o primeiro passo, a primeira dica, o primeiro conselho que eu falaria para vocês é escolha o seu candidato com muito amor no coração. Entenda as suas demandas, entenda a demanda da sua comunidade e vê essas vozes jovens, essas jovens que são a favor da democracia, que são a favor de uma cultura antirracista, que são a favor da sustentabilidade. Olhe para essas vozes e comece a não só falar, eu vou votar nele, mas participe de uma campanha. Participar de uma campanha é você abrir e fechar uma empresa, sabe, em 1 ano, em 3 meses, dependendo do tempo dessa campanha. Então, eu encorajo vocês para que olhem para a rede de vocês, vejam as pessoas que estão se propondo a atuar nesse campo político e parem de demonizar a política. Tá horroroso, gente, eu sei, tá muito horroroso. Mas está horroroso porque as pessoas de valor ficam falando, está horroroso, não quero participar. A partir do momento que a gente começar a se interessar por esses assuntos, a partir do momento que a gente começar a investigar e atuar nessa micropolítica, seja apoiando um candidato a vereador, a gente vai conseguir ter uma visão mais sistêmica e vai conseguir atuar de uma forma mais assertiva e estratégica nessa política nacional. Outras formas de atuar e de ficar tipo, de olho no que está rolando no nosso país é você participar de um movimento da sociedade civil, seja acompanhando, seja participando de uma forma ativa. Quando a gente fala em ONG, muita gente fala, ai meu Deus, só querem meu dinheiro, não posso. Mas você ajudando na ONG não é apenas você dar dinheiro. Se você pensar que quando você dá o seu tempo, você está dando o seu valor mais agregado, o seu valor mais precioso para essa instituição, você já está fazendo uma mudança enorme, já está deixando um legado gigantesco. Então, a segunda dica que eu dou é comece a atuar numa ONG. Ajudar numa ONG não é apenas dar dinheiro, mas comece a dar o seu tempo, seja lá seus 30 minutos semanais ou sua 1 hora por mês. Uma coisa já vai ser o primeiro passo. E aí você pode testar. Vai que você se apaixona e fala, ai meu Deus, descobri o que eu quero fazer pra minha vida. E a terceira dica é estar conectado em rede. A gente não faz nada sozinho. E quando a gente, tipo, lê um relatório Luz, a gente fala, tipo, ai meu Deus, tristeza.
Mas quando a gente tem um grupo de pessoas que estão nesse assunto, que estão interessadas nessa temática, e se propuseram a estudar isso, quando a gente faz isso em rede, essa dor que a gente sente no coração, ela fica um pouquinho mais leve. Eu posso dar um depoimento sobre isso, porque eu participei, né, como dentro de um grupo que apoiava um assessor da campanha presidencial da Marina Silva, e a gente manteve esse grupo, e isso tem sido essencial, assim, há muito tempo que a gente não desiste, porque cada hora alguém dá a mão para alguém naquele grupo e a gente tá lá, firme, né? Então, eu daria também essas mesmas recomendações. Eu sempre falo aqui: escolhe uma causa, aquela que é a mais importante, que te toca mais, seu coração realmente fala, eu preciso fazer algo com relação a isso, e procura uma organização. Tem muitas confiáveis, a gente está sempre recomendando, né? E a lista que está lá no relatório Luz, por exemplo, são vários exemplos de organizações, né, que têm uma reputação e vocês podem confiar e participar desse trabalho. E aí, a terceira pergunta, ela tem um pouco de ironia, né, para a gente, né, trabalhar um pouco aqui, assim, a nossa cognição. Então, assim, como assim, né, vocês não conseguiram todos os dados dos indicadores dos ODSs? É verdade que esse governo, ele não está publicando, ele interrompeu a publicação de dados oficiais, ele não quer que a gente saiba, será, da verdade, né? Será que ele está piorando no quesito transparência? E aí, será que a gente pode confiar nos dados dessas organizações que têm sido observatórios da sociedade civil? Então, a gente tem lá o Observatório da Transparência, Observatório tal, da Água, né? Sei lá, tem várias organizações que se dedicam a acompanhar os dados para garantir que eles estejam realmente sendo publicados, expostos, para a gente saber da verdade. Dá para confiar nisso? Vocês também utilizam esses dados para os indicadores ali, para medir, né, os ODS no relatório? Dani, acho que na verdade o governo está certo e isso que você falou é um discurso meio globo, assim, para causar uma imagem negativa no governo. Tipo, não, gente, meu Deus, credo. A gente precisa ficar de olho mesmo, porque o governo ele segue atacando as mídias, as instituições e descredibilizando essa atuação da sociedade civil. Eu peguei alguns números para deixar vocês chocadíssimos. E ó, o relatório Luz ele é composto pela parte social, econômica e ambiental. Em relação às metas, as 90 metas em relação ao meio ambiente, 17 estão ameaçadas, 14 estão estagnadas, 9 com progresso insuficiente, 32 em retrocesso, 16 sem dados e apenas 2 com progresso satisfatório. Isso só em relação ao meio ambiente, tipo, o econômico e social tá grotesco também. Então, sim, o governo ele segue num apagão de dados, ele segue numa estrutura de inviabilizar essa análise científica técnica da sociedade civil com o intuito de colocar um pano, assim, falar, não vão ver a sujeira que a gente está fazendo. Então, nesse momento, é muito importante que a gente tenha instituições, que a gente tenha organizações que estão apresentando esses dados, estão fazendo essa coleta de uma forma estratégica e científica. Não é apenas um discurso politizado, mas são dados, são números, é a realidade que a gente está vivendo. O que o governo anda fazendo é descaracterizar o papel da sociedade civil com o intuito de continuar fazendo as coisas grotescas que eles estão fazendo. Você citou uma organização da água e, atualmente, 77 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Se a gente pensar nisso, isso é mais de 38% da população. Tipo, gente, vocês têm noção disso? Tipo, mais de 38% da população não tem acesso a um direito básico da população. E quando o governo apresenta essa postura de tirar esses dados, vamos deixar escondidinho aqui, é uma estratégia para que esse desmantelamento das políticas públicas continue acontecendo e a gente não tenha esses dados técnicos e científicos para cobrar. Só que, governo, não vai rolar não. A sociedade civil está engajada, a gente tem organizações de confiança que está fazendo essa análise técnica, que está compilando esses dados
e tá aguardando, porque não dá mais para confiar no governo, gente. Não dá. Então, e aí eu quero fazer uma pontuação, Amanda, que esses observatórios, eles existiam antes do governo atual. Então, uma coisa que é importante para a gente não ficar só nessa polarização, né? É que o observatório, ele vai estar acompanhando, seja qual governo for. Então, não é, sabe, não importa se a ONG até gostaria que fosse um outro X presidente. Quando o X entrar, a gente vai continuar acompanhando. Então, eu acho que um exemplo que ficou muito claro desse posicionamento atual, do governo atual, foi com relação à pandemia. Então, a gente começou a ter vários problemas na divulgação dos dados, e ainda tem, tanto que todos os veículos de imprensa fizeram um consórcio, que nada mais é do que esse observatório que a gente está falando, né? Para a Covid foi um consórcio que eles fizeram. Então, todos os dias eles vão em dados oficiais, eles vão nas secretarias públicas de saúde buscar os dados, e aí eles coletivamente se organizam para compilar esses dados e tornar esses dados públicos nesse consórcio de veículos. Todos divulgam a mesma fonte de dados. Só que, olha, veja bem, a fonte desses dados é pública, né? Não é diferente. Eles não estão pegando esses dados numa pesquisa na rua. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender melhor, porque outro dia me questionaram sobre isso, que esse consórcio está divulgando dados errados. Como se vem da Secretaria de Saúde, sabe? Então, a gente precisa, às vezes, ir lá, ler direito, pesquisar e entender para a gente criar a nossa própria, fazer o nosso próprio julgamento, a nossa própria crítica com relação ao que nós estamos falando aqui, que é uma diminuição da transparência e tudo mais, né? Então, eu não queria só deixar isso num discurso de agora ele chegou e piorou tudo. Não, tem muita coisa que veio ruim e piorou demais. Isso que aconteceu. Muitas coisas vinham começando a dar um sinal de melhora e voltou para trás. É isso que a gente quer mostrar que o relatório trouxe, né, de dados. Sim. E outra coisa importante para falar é que o Brasil ele está voltando para o mapa da fome, né? Não é apenas uma questão, gente, não gostamos do governo, não. Tem pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, estão sentindo na pele, tipo, na barriga, as consequências de um governo centralizador que é contra a democracia, que é racista, que é machista. Então não é apenas um discurso político, né? A gente pode olhar dados e ver a realidade das pessoas que estão na ponta. É isso aí. E aí, já que você deu esse outro gancho, né? Uma outra coisa que me chama muito a atenção, há algum tempo já, estudando sustentabilidade, principalmente lendo, né, os dados do relatório, de todos os relatórios que vocês produzem, que em todos os ODS ligados aos aspectos sociais, né, a mulher negra, ela é sempre a população mais vulnerabilizada. Então, quando você olha para a mortalidade materna, incidência de doenças como o AIDS, olha para a pobreza, eu acho que só no índice de encarceramento a mulher negra não era o público mais vulnerável, sabe? Em todos os outros índices, quando você vai fatiando, né, e vai olhando o impacto social e vai olhando por público, por idade, por gênero, né? Por etnia, nananana, você sempre vê a mulher negra como o público mais vulnerabilizado. Então, se a gente tiver assim organizações escutando, né, essa nossa live, assistindo a nossa live, será que a gente pode dizer então que o movimento que vinha acontecendo, né, de a maioria das empresas focarem como público-alvo das suas ações a mulher negra era realmente algo estratégico? Ou seja, eles olharam para o público que estava mais vulnerável, que é a mulher negra, e começaram a falar, vamos fazer alguma coisa com isso, vamos capacitar essas mulheres para, por exemplo, ter mais empregabilidade, ou vamos criar movimentos, ou vamos fazer treinamento, ou vamos apoiar a ONG que apoia, né, a questão da mulher negra, tal, vamos priorizar as vagas para mulheres negras. Então, assim, a pergunta é, né, será que isso é estratégico? Né? Se eu pego esse pior índice e consigo melhorar, eu vou ter, de uma forma geral, né, os 17 objetivos subindo, né, para um outro patamar.
Eu acho que, assim, Eu, essa é a conta ideal. A gente pode fazer isso. é importante salientar que as empresas, e não só esse governo, mas esse governo não tá fazendo nada, né? Mas o governo antigo, o governo Tá fazendo a gente do andar Lula, atrás, amiga. Tá fazendo muito. tá fazendo o oposto do que ele deveria fazer. Mas é uma estratégia que, se você ataca o ponto crucial, o ponto mais vulnerável, é óbvio que isso vai se alavancado, esses índices vão subir. É só para trazer alguns dados para a galera. Aí vai cair meu celular, quase caiu. As mulheres pretas e pardas, elas são 27,2 milhões e estão vivendo com menos de 350 é, não, R$ 350 por mês. Então, se a gente pensar, tipo, meu, como que uma pessoa sobrevive com menos de R$ 350 por mês? E aí, quando a gente pensa auxílio emergencial e tudo mais, são medidas boas, mas é muito importante que a galera tenha isso em mente, esse pensamento crítico. São medidas paliativas. Você atacar esse grupo são medidas paliativas. É necessário que seja construído um plano estratégico para que não seja apenas sabe aquela ajudinha, aquela migalha assim, ai, tô morrendo de fome, toma um pão. Não, mas ensina a fazer a compra do mês, não dê apenas algo para tirar, nesse momento, essa fome existencial, mas que você tenha um plano estratégico para que seja construído algo que vai mudar essa realidade, essa formação sistêmica. Uma coisa interessante e triste, assim, que dói no coração, o nosso país ele foi formado por governos que mudam de 4 em 4 anos. Então, a gente não tem políticas a longo prazo, a gente não tem metodologias a serem implementadas a longo prazo, a gente não tem campanhas que são feitas com uma visão a longo prazo. A gente tem coisas que são feitas de 4 em 4 anos. E, infelizmente, o que acontece é que acabou o governo, trocou outro governo, e essas políticas que foram feitas, elas são perdidas, elas são esquecidas, elas são inviabilizadas. Então, olhar para isso dá certo, mas infelizmente a curto prazo. A gente não vai conseguir mudar essa estatística, a gente não vai conseguir mudar essa estrutura social do Brasil se a gente continuar com essas medidas paliativas. A estrutura social brasileira, ela mantém as mulheres pretas e periféricas e indígenas, quilombolas, ribeirinhas, na base da pirâmide social. Então, essas populações estão marginalizadas. Claro que isso é interpretado de diversas formas, mas se a gente quer que essa realidade seja transformada, é necessário que programas, políticas, projetos sejam aplicados a longo prazo e não apenas como uma medida do momento para mudar uma estatística a curto prazo. E muitas vezes o que acontece é que a empresa quer falar, olha como a gente é maravilhoso, a gente está ajudando a sociedade. Não, vocês não estão ajudando a sociedade, vocês estão atacando um ponto específico para mudar uma estatística a curto prazo. E é bem triste porque, infelizmente, poucas pessoas têm esse pensamento crítico ativado para encarar essa realidade dessa forma. Muita gente acaba aceitando esse discurso e nem pensando, apenas comprando uma narrativa já existente. Eu acho que é importante pontuar algumas coisas, porque eu participei de muita coisa também já que tem esse foco, né? Eu acho que, assim, é um valor muito grande quando você tem um programa estruturado também de longo prazo numa empresa que tem dinheiro para colocar e realmente faz aquilo acontecer e vai mudando, digamos, o quadro da empresa. Mas não só assim, com mulheres negras operárias, né? Ou homens negros em setores assim muito um cargo assim de que você diz na base da pirâmide também, entendeu? Então é necessário que isso evolua sempre como uma política realmente da empresa para que essas pessoas possam ascender, né, aos cargos de liderança também, porque as capacidades são as mesmas, né? Então, e aí, quando você fala do plano de governo, a gente vê hoje no jornal isso acontecendo de novo, né? Então, como a gente não tem um plano para o Brasil, a gente tem um plano para o fulano de tal que é presidente, né? A gente está vendo isso acontecer exatamente hoje, no jornal de hoje está escrito lá, o Bolsa Família vai mudar de nome, vai virar não sei o quê, e o Minha Casa Minha Vida também já tem uma proposta de mudança de nome. Então, a gente não tem uma política de país. A gente tem uma política que serve há 4 anos e não se constrói política pública em 4 anos. E eu fico feliz, sabe o que, Amanda, que eu fico feliz? Que você é uma jovem periférica negra de 23 anos
e está ativamente falando disso todo dia. Então, existe muita esperança. E antes da gente começar a live, eu estava escutando a Djamila, que ela tem um podcast, né, na Universal UOL, e aí ela estava recebendo uma outra empreendedora, negra também, periférica e tal, que trabalha com tecnologia, e falando isso, que a visão que ela tem é positiva, que ela acredita que dá para incluir as pessoas através da educação, da tecnologia, para que elas possam ocupar o lugar que é de direito delas também. Então, via educação. E esse via educação, aí já envolve outras questões. Eu acho que as empresas podem ajudar, né? Elas podem ajudar, quanto mais elas se conscientizarem de que essa ajuda vem apoiando a aprovação de políticas públicas de longo prazo, melhor. Porque os programas delas vão atender poucas pessoas, por mais vontade que elas tenham, né? Acho que é isso. Sim, é bem importante você tocar nesse ponto. Outro dado, gente, eu peguei vários dados para vocês verem que não é apenas um discurso político, mas é técnico e dados com base científica. A gente não está aqui apenas mostrando a nossa beleza maravilhosa, né? Mas a gente quer traduzir. A gente quer traduzir um pouquinho desse conteúdo maravilhoso que foi disponibilizado no relatório Luz. E um dos dados que eu peguei é a redução do investimento federal em educação entre 2018 e de 2019 foi de 122 bilhões para 107 bilhões. Então é isso, se a gente quer mudar essa estrutura social, a gente precisa de investimento de educação e não de corte na educação. É muito importante que a gente entenda que essas empresas são fundamentais nesse processo, só que essas empresas não vão se movimentar, não vão ser, tô proativa hoje, quero mudar o Brasil. A gente precisa de políticas públicas que regulem esse sentimento positivo, essa bondade das empresas. Porque senão vão ser apenas ações pontuais de algumas empresas que têm esse pensamento já destravado, mas evoluído, e não vai acontecer de forma sistêmica. Uma das coisas que eu acho interessante falar para as pessoas que estão aqui acompanhando é que antes eu me achava super ativista, falava, meu, gente, olha isso, vamos lá, todos engajados rumo a um Brasil melhor. Só que eu entendi que o ativismo em si, a sociedade civil organizada em si, não vai transformar o Brasil. Porque enquanto eu tô aqui super, vamos lá, gente, energia total lá em cima, vamos! Eu sou uma. E a partir do momento que eu sou uma, legal, eu tô aqui trazendo uma transformação na minha comunidade. Só que em São Paulo existem diversas comunidades. No Brasil, então, nem se fala. E a forma da gente trazer essa transformação de forma sistêmica é através de políticas públicas. E a base disso é a educação de qualidade, que é o ODS4. Se a gente não tiver a educação de qualidade, essa agenda aqui, ela não vai ser implementada. E quando a gente escuta, quando a gente lê, quando a gente estuda que houve um corte na educação de 122 bilhões para 107 bilhões, a gente fica tipo, estamos indo na contramão. E aí eu fico me questionando em muitos momentos, tá? O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel? Como que a gente pode mostrar para as pessoas que é muito mais do que um discurso bipolarizado, falando, isso é certo, isso é errado. Não é apenas uma questão de certo e errado, mas é uma questão de dados e números que estão sendo disponibilizados, tentando ser ocultados pelo governo, mas a sociedade civil está fazendo esse trabalho de evidenciar e jogar luz, como diz o relatório, e mostrar para as pessoas que, cara, a gente precisa de todo mundo. Não basta apenas uma Amanda engajada ou uma Dani engajada. A gente não vai conseguir transformar o mundo. E é necessário que cada pessoa entenda o seu papel de atuação, senta a bunda na cadeira, estuda um pouquinho, nem que seja, sei lá, 5 minutinhos por dia, para que a gente possa ter essa voz ativa, porque a partir do momento que a população cobre os tomadores de decisão, eles vão ser obrigados a nos escutar. Só que se a população está alienada, eles vão fazer o que eles quiserem. E o que eles estão fazendo é fomentar interesses individuais ou de grupos específicos. Então, gostaria de encorajá-los a estudar, a ler e a falar sobre isso, a transbordar esses dados, porque está na hora da gente democratizar esse discurso. Não pode ficar mais na mão de uma minoria que controla o nosso país. Não aceito, gente, não aceito. Eu acho legal a gente pontuar também. Eu estava vendo um programa na Bandeirantes que foi sobre a educação agora durante o contexto da pandemia, né? E aí eu também faço muito esse discurso de que a gente precisa se informar mais, né? Que a gente precisa ir na fonte das informações, ter o nosso próprio pensamento crítico, estudar um pouco, fazer nossa parte como cidadão e tal. Mas tem muita gente que não tem nem acesso a isso, né? Não tem nem internet no celular,
Assim, eu vi situações que eu nunca vivenciei nessa reportagem, né? Então, imagina você viver isso na realidade. E aí, eu acho que existe um outro papel que a gente pode fazer, que é esse, né? A gente levar a informação para aquela pessoa que não tem esse acesso. Então, essas pessoas ainda são a maioria que elege, né? Ela elege sem informação. Então, é muito importante também esse outro trabalho que a gente pode fazer de levar essa informação para quem não está aqui no Instagram, né? Que é um negócio meio de elite. Então, fica essa dica aí. E daí, gente, tem mais 3 perguntinhas. Nós temos 20 minutos. Se por acaso cair, eu volto com a Mandinha. Meu Deus, passou muito rápido, Passa Dani. muito Chocada. rápido, mas são perguntas assim que, nossa, eu fui, sabe assim, pensando com maldade enquanto eu li o relatório. Eu falei, quem que vai responder isso? E aí tem uma outra recomendação que também vem se repetindo desde o governo Temer nos relatórios, que é com relação ao teto dos gastos, aquela emenda constitucional 95. Então, todo ano a gente olha e fala, gente, precisa revogar essa emenda, porque ela limitou os gastos. Como é que a gente vai investir mais naquilo que precisa de investimento, educação e tudo mais, se o negócio está com esse teto? E aí, o que eu pergunto para a Amanda? Agora, no contexto da pandemia, esse teto está liberado, né? No entanto, nós temos ali pessoas incapazes de criar planos para utilizar planos estratégicos. A gente vê que são pessoas realmente que têm uma limitação, né, de estar criando, de estar realmente fazendo isso com maestria, né? Embora nós tenhamos brasileiros extremamente capazes para fazer isso, na equipe do governo você vê que isso não é feito, né? Então, embora a gente esteja vivendo hoje sem o teto dos gastos, nada foi criado para conduzir esses planos e usar dessa abertura, né, digamos, de oportunidade. Então, será que se a gente continuar lutando pela quebra do teto dos gastos, a gente vai ter gente competente para criar algo, para fazer, usufruir de uma forma benéfica para a sociedade dessa quebra do teto de gastos? Realmente, essa pergunta é tipo, ai, meu Deus do céu. Antes de responder, um beijo. Nós estamos assistindo muito programa de televisão. Um beijo, professor Anderson, que ele estava comigo no ensino médio, falou que estava com saudade. Beijo, professor. Um beijo para Yara, maravilhosa, amiga. E agora, respondendo a sua pergunta, é muito complicado isso, porque a gente vê essa transição de governo e essa continuidade em limitar esses gastos. E uma coisa que eu acho muito interessante e muito perturbadora, na verdade, é que quando a gente pensa nisso, as pessoas que deveriam ser taxadas não estão sendo taxadas da forma correta, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, de jovens de 23 anos. Amandinha, Um exemplo. não é sua Oi. opinião, não é sua opinião. É um relatório que é pavoroso, que a Oxfam ela publica todo ano, mostrando essa desigualdade. Não é opinião, é uma realidade horrorosa, vergonha. Sim, e se a gente for pensar, as pessoas ricas, os grandes investidores, eles não são taxados, né? Ou quando são taxados, não é na mesma proporção que as pessoas que estão na base. E tem Então, um dado ali, tem um dado que eu não postei e que eu preciso falar isso. O saldo dos bancos que fica parado na conta, ele recebe uma remuneração do governo pelos títulos públicos. E uma das recomendações do relatório é que pare de pagar isso, pare de esvaziar o cofre do governo para remunerar esse dinheiro que está parado nas contas dos bancos, né? Que é o tal do compulsório, deve ter alguma coisa a ver com o compulsório. E isso está lá também e a gente não sabe onde que está esses milhões, né? Tá aí. Você está remunerando o dinheiro que está parado, porque o banco não fez nada com aquele dinheiro, e o governo que está pagando. É um negócio absurdo, assim. Além do imposto desigual, né? Exato. E aí que entra a importância desses influenciadores como você, e eu vou citar outro que eu comecei a acompanhar há um tempo, o Primo Rico. Ele fez uma ação no passado para falar de ações que os bancos estavam cobrando e as pessoas não sabiam. E aí ele tem uma grande audiência e ele mobilizou os seguidores para todo mundo ir nas páginas desses bancos e colocar uma frase de impacto com uma hashtag. E um dia ele conseguiu, tipo, devolver bilhões para a população brasileira, bilhões.
para os nossos bolsos, porque o que acontece é que esses dados não são democratizados, esses dados não chegam até a ponta. Então, as pessoas estão sendo prejudicadas e poucas vezes têm noção disso, porque essa informação não chegou por conta de todo esse contexto horroroso, por conta de uma educação falha, por conta desses cortes públicos e por conta que o governo quer uma população alienada que não cobre. Então, é essencial o trabalho desses influenciadores, é essencial o trabalho que a gente está fazendo aqui de democratizar esse discurso. E eu também entendo a dificuldade que é para as pessoas periféricas terem acesso a esses dados. Muitas vezes, às vezes, a população que não está na base pensa, é só estudar, gente, vamos lá, tem que estudar. Mas não é apenas estudar. Se a gente pensar que internet é um privilégio, nós estamos numa situação de vantagem. Eu estou numa situação de vantagem social e você está numa situação de privilégio. Por que eu falo isso? Pessoas pretas não têm privilégios, então nunca fale que uma pessoa preta tem privilégio, porque a gente tem vantagens sociais. Pessoas brancas têm privilégio. Eu fui selecionada para ser uma das 14 embaixadoras do programa da SaferNet, que é uma organização que trabalha com cidadania digital, e do Facebook. E a nossa missão é trabalhar com a população de 13 a 17 anos para transbordar assuntos relacionados à cidadania digital. E a gente recebeu a missão de fazer um projeto só com WhatsApp, porque quando a gente pensa nas populações periféricas, muitas não têm dados suficientes para acessar um Instagram, para acessar uma matéria de notícia. E quando a gente pensa que grandes jornais, eles cobram a assinatura mensal, as pessoas periféricas não têm acesso, não têm condições financeiras para estar consumindo esse conteúdo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é essa proliferação de fake news, porque é o que chega no WhatsApp. Então, é muito importante que a gente fique de olho, mas também que a gente não julgue as pessoas que estão propagando essas notícias ruins, mas atue no sentido de alertar e de mostrar um caminho diferente. E tudo isso começa quando a gente, e aí respondendo essa pergunta, quando a gente olha para essa taxação, para quem que está pagando esses impostos e como a gente pode redirecionar esse dinheiro. Eu sou super utópica, eu acredito num futuro esperançoso, mas esse governo está muito difícil, então o que eu quero aconselhar para as pessoas que estão aqui com a gente é que votem com muita consciência. A gente pode desempenhar o trabalho mais maravilhoso do universo, a gente não vai conseguir arrasar na vida totalmente se a gente não tiver um governo que apoie. Então, é importante sim que a gente entenda as pessoas que a gente vai votar. Que não seja, é amigo do, sei lá, do meu tio, vou votar nele, é aqui da comunidade. Não, mas entenda o plano de governo, entenda as estratégias, entenda as políticas que essa pessoa está propondo, entenda as causas dela. A gente vai conseguir transformar o Brasil com política pública. Não é apenas, sei lá, tipo, falando de sustentabilidade. Tomando um banho mais rápido ou lavando louça de uma forma mais eficiente. Seria muito lindo se fosse assim, mas não, se a gente pensar agora partindo para um discurso mais ambiental, se a gente pensar que o consumo de carne gasta, sabe, 1 quilo de carne gasta 75 mil litros de água. Gente, é doido o negócio. E a gente só vai conseguir ter esse pensamento crítico a partir do momento que a gente acompanha os tomadores de decisão, a partir do momento que a gente está co-construindo com eles. Porque, volto a dizer, não é um papel apenas deles construírem o Brasil dos sonhos. Mas é necessário que cada cidadão, que você que está vendo essa live, que você entenda o seu papel nessa atuação política e exerça a sua força de cidadã, entendendo que a gente vive num país racista estrutural, machista estrutural e que vai colocando pessoas em diferentes patamares sociais. Então, nessa sua caminhada, não julgue as pessoas, porque às vezes o conhecimento que você tem não vai ser o conhecimento que o seu vizinho tem. E eu falo isso assim, na prática, porque eu vivo isso diariamente. As coisas que eu estou discutindo aqui com a Dani não é as coisas que as populações pretas e periféricas têm acesso. Então, ao invés de olhar e falar, nossa, tudo alienado, eu preciso ter a humildade de sentar do lado e apresentar o meu ponto de vista e escutar o ponto de vista dessas pessoas também. Porque não é apenas conhecimento técnico que vai ser supervalorizado, mas é necessário que a gente tenha humildade para valorizar o conhecimento tradicional também. Que é aquele conhecimento que a gente aprende de vó em vó, em vó, em vó. Enfim, respondendo a sua pergunta, difícil, Dani. Difícil. E próxima pergunta, que essa é muito... Não dá. Doeu aqui no coração. Pode quebrar teto de gasto, eles não têm competência para criar planos, que são os planos que a gente precisa. Então, vamos criar nós, né? Começa agora com a eleição de vereadores, que é onde a gente consegue colocar
como é que chama? Aquele pleito popular, né? A Juliana tá aí, pode me ajudar com o nome desse documento, que a gente junta as assinaturas e se envolve com, né? Chega num vereador e fala, eu quero isso. Eu até postei agora há pouco que a Amanda Elou, a Marina Elou, Amanda, eu já tô te candidatando. Amanda, vereadora. Ainda não, gente. Quem sabe no futuro, mas ainda não. Mas a Marina Elô acabou de postar quais sugestões a gente quer que coloque lá como para que ela implemente um projeto de lei. O vereador que faz isso, inclusive. E eu já estou sabendo, uma amiga minha lançou de novo a candidatura. Vão ter várias candidaturas coletivas, gente. Eu fiz um post outro dia do Rio de Janeiro, incrível. Era um coletivo, acho que de 9 ou 10 mulheres incríveis, com uma formação assim absurda, linda, diversa. E vai ser uma campanha coletiva, um mandato coletivo, e é para essas pessoas que a gente vai virar e vai falar, eu quero este projeto de lei. Ou melhorar alguma lei que já exista, porque a gente tem lei pra caramba, né? Então, vamos lá. Próxima, penúltima pergunta, em tempo recorde, que a gente vai responder de 2 perguntas de 5 minutos cada. Então, vamos lá. Eu gostei muito de uma ideia que está nas recomendações lá do grupo de trabalho, no relatório Luz, que a gente está falando aqui, que fala o seguinte, vamos taxar aqueles produtos alimentícios, por exemplo, que não são saudáveis, né? Vamos taxar, por exemplo, a compra de automóveis, porque aí você reduz a circulação, ou vamos colocar uma taxa para você rodar com um automóvel, etc. Mas isso traz um conflito, né? Um conflito de interesses, porque entre a sociedade e as empresas privadas e os próprios governos, porque as empresas apoiam o governo, existe essa troca, né? Então, assim, existe alguma estratégia de longo prazo por parte do GT, Agenda 2030, para que a gente realmente crie essa taxação daquilo que não é saudável para nós, como ambiente ou como sociedade, da mesma forma que existem, né, várias estratégias dentro das empresas que falam que estão integradas aos ODSs. Será que essas empresas que têm, por exemplo, como finalidade produzir um alimento que a gente sabe que não é saudável, vão apoiar uma agenda que fala que esse alimento vai ser taxado porque ele não é saudável? Como é que a gente Ótima resolve essa pergunta. pemba? Ótima pergunta e estou entendendo como eu vou responder ela em 5 minutos. Desafiador o tempo, não a pergunta. Mas, assim como diferente das grandes empresas que têm dinheiro em caixa, que têm essa sustentabilidade financeira, as organizações da sociedade civil passam perrengues para conseguir captar recursos. Então, isso acaba dificultando esse trabalho a longo prazo. O GT Agenda 2030 tem um plano, pelo menos até 2030, para a gente continuar em pé. Mas é necessário que a gente consiga captar grana, que a gente consiga captar esse dinheiro e conseguir a sustentabilidade das organizações. E não é apenas o GT 2030. O GT 2030 ele é formado por mais de 50 organizações da sociedade civil. Cada organização tem um plano para ter essa sustentabilidade financeira. Só que por conta da nossa situação atual com o governo, esse plano ele está tendo que ser modificado diversas vezes. Então, a garantia da gente conseguir atuar a longo prazo é a garantia da gente conseguir captar. Só que muitas das organizações que são filantrópicas, que fornecem essa grana, elas não providenciam dinheiro para 10 anos. É tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. O que acaba dificultando o trabalho e acaba acrescentando obstáculos para que essa atuação seja feita a longo prazo. O que acontece são pessoas que aderem à causa e falam, essa é a causa da minha vida, é isso que eu quero fazer. Ano passado, Dani, agora eu falo de uma parte mais pessoal, eu tive um conflito muito, eu falava, Jesus, o que eu vou fazer? Eu preciso de um trabalho, mas eu quero fazer essas coisas que eu faço, eu não quero trabalhar numa grande empresa e fazer os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Mas eu também preciso comer, então, tipo, o que eu faço? Deu certo até o final desse ano e agora eu estou trabalhando como mobilizadora de redes do Youth Climate Leaders. Mas se eu não tivesse conseguido esse emprego, eu teria que me submeter a um padrão capitalista, exploratório, de supremacia branca, que usa a disputa e a exploração para fundamentar a sua base.
Então, isso é muito triste, porque a gente percebe essas desigualdades não apenas na população, mas também em relação às instituições. Enquanto as empresas têm esse capital financeiro, têm essa viabilidade para investir a longo prazo, a sociedade civil, infelizmente, no cenário atual, tem que se virar para apagar incêndios, porque além desse desmantelamento das políticas públicas que a gente está vendo, tem todo esse cenário por trás que poucas pessoas acabam dando valor e enxergando ou até mesmo investindo. Ou seja, não existe fórmula. Não existe uma fórmula para a gente, eu acho que, resolver esse conflito de interesses. Porque existe o interesse que é o bem do todo e existem os interesses individuais dos sócios das empresas ou de apenas um público, né, dessa empresa, ou da empresa achar que ela tem que sempre, a vida inteira, produzir daquele jeito que ela produzia e mesmo a gente já sabendo que aquilo não é saudável. Então, a gente está vivendo esses conflitos. E a última pergunta, ela, acho que a Amanda vai trazer um pouco o que a gente faz com tudo isso, né? O relatório, ele fala muito, ele traz muitos dados de pessoas que provavelmente nunca terão acesso a essa informação, que a gente está falando delas, sabe assim? Tipo, as mulheres negras encarceradas, ou os homens negros jovens encarcerados, ou que... Eu não sei. Eu vejo surgirem muitos novos movimentos e pessoas falando e se conscientizando, mas talvez elas nunca, assim, a maioria, né, quando a gente fala no relatório Brasil e quando a gente fala do grande público, talvez essa grande maioria dessas pessoas nem saibam que a gente está tentando falar delas aqui, que elas deveriam também se empoderar disso, né? Como que a gente faz isso chegar lá? Porque eu acho sempre isso um grande desafio e incômodo, né? Porque eu falo, putz, o relatório Luz, será que é porque a gente está a anos-luz da solução? Sim e não. Eu acho que um dos principais desafios é traduzir todos esses dados para as populações periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E uma das coisas que a gente está fazendo enquanto GT Agenda 2030 é potencializar as organizações que já têm esse trabalho na ponta para que essas informações cheguem. Daqui a um mês, mais ou menos, vai abrir um edital para as organizações que estão dentro do GT, para essas organizações colocarem projetos, campanhas, com o intuito de traduzir essas informações e possibilitar que essa educação chegue até a ponta. Mas isso é um trabalho enquanto GT. O que nós, enquanto seres humanos individuais mais plurais, podemos fazer? O primeiro ponto, o primeiro passo, na minha opinião, agora é da Amanda e não do GT, é Amanda, é você ativar a sua sensibilidade. Muitos projetos acabam fracassando porque essas grandes empresas chegam numa comunidade periférica e falam: aqui está a solução do mundo, implementem. E acabam num olhar muito de colonizador, sabe? De explorador, colonizador, tentando colocar a sua verdade. Isso não funciona mais. É necessário que quando a gente vai implementar um projeto, quando a gente vai colocar uma campanha para rodar, primeiro a gente escute, a gente tem a sensibilidade e a humildade para ouvir. Depois de escutar, é necessário empoderar essas pessoas para que elas se sintam parte desse movimento. Então, é onde entra as capacitações, onde você disponibiliza parte do seu conhecimento e troca com um conhecimento periférico, tradicional dessa pessoa que está na base. E pergunta, como que você se vê fazendo parte desse movimento? Então, não é muito Amanda e sei lá, a vizinha deve falar: vizinha, olha o que está acontecendo no relatório Luz, vamos lá se engajar. Tipo, não vai rolar. É muito o rolê da Amanda ir até lá e falar: olha, vizinha, o que você acha de saneamento? Como que tá a água da sua casa? Ai, tá faltando, né? Será que a gente não pode fazer alguma coisa para cobrar esses políticos que estão lá? E aí a vizinha fala: verdade. O que você acha que a gente pode fazer? E a partir do momento que a pessoa demonstra interesse, eu conecto o interesse dela com o meu e a gente vai ter um interesse coletivo. E o último passo, eu sempre vou bater nessa tecla, porque é o mais importante. Então, se vocês forem guardar alguma coisa dessa live, dessa conversa, guardem isso. Políticas públicas são que vão transformar nosso planeta, nosso país. Não basta a gente ter um sentimento de falar: vamos transformar, vamos, sei lá, ser mais sustentáveis. Não basta, não é suficiente. É muito importante, na minha opinião, imprescindível, mas não é suficiente. É necessário que a gente pressione os tomadores de decisão, é necessário que a gente entenda
o que eles fazem, tipo, o que um vereador faz, o que um deputado estadual faz, o que um deputado federal faz. Vocês sabem, muitas vezes as pessoas ficam cobrando, só que não sabem a função e a pessoa que você está cobrando nem é responsável por desempenhar essa função. Então, esse rolê de sentar o bumbumzinho na cadeira, estudar, entender seu papel, entender o que cada um faz, o papel do outro, e entender como que essa articulação vai ser feita. Respondida, maravilhosa. A gente bateu o recorde aqui de tanta, acho que, informação, as perguntas mais difíceis que eu quis criar e a Amanda desenrolou tudo. Eu vou deixar aqui uma indicação que eu sempre indico aqui, que é o Politize, que ele educa as pessoas para essa política, isso que a Amanda falou, para a gente entender o que o vereador faz, como que a gente elege, quantos vereadores, etc. A gente vai começar aqui campanha, né? As campanhas vão começar. Eu pretendo produzir algum conteúdo ainda de política. Já tem uma live que vai rolar com uma nova voz negra aí que eu entrei em contato. Espero que a Amanda volte mais vezes. Quero dar os parabéns para ela pela conquista. O universo conspira a favor, porque a gente faz as coisas do coração. Nós também estaremos numa live a semana que vem, porque eu também fui convidada para esse curso incrível que é do ICL. A gente já fez até uma promo junto aqui. Então, eu vou deixar o microfone para a Amanda e um convite para sempre que ela quiser voltar. Só me dá um toque no WhatsApp, a gente marca a live e fala do que você quiser, Amanda. Então, deixe aí o convite para todas as suas 85 redes. Maravilhoso. Galera, uma das coisas que eu acho bem importante falar, quando a gente lê o relatório do Luz, não sei vocês, mas comigo foi, e com certeza com a Dani também, bate um sentimento de bad vibe, assim, você fica com o coração, tipo, Deus, é o meu país, o que tá acontecendo? Mas uma coisa que eu acho bem importante salientar é que se o Brasil tá horrível desse jeito, foi porque as pessoas de valor deixaram de se posicionar. Vou abrir a vulnerabilidade, que não é fácil estar em frente a uma câmera e falar. Mas eu entendi que se eu quero transformar a minha nação, é necessário que eu me exponha e defenda um posicionamento. Então, eu encorajo vocês a fazerem a mesma coisa. Talvez não numa live, mas com seu vizinho, com seu amigo, sei lá, nos stories do Instagram. Transborde esse conhecimento, porque poucas vezes esse conhecimento vai chegar até a massa populacional. Então, eu encorajo vocês a se jogarem no blogueirismo ativista. Se você tem interesse em crise climática, entender como está o rolê do mundo, e está complicadíssimo, eu quero incentivá-los a acessar o Youth Climate Leaders, @Youth Climate Leaders. A gente está com o nosso curso aberto, já estamos fechando as vagas, então corre se você tem interesse. E lembrando sempre que dinheiro não é um fator limitante, dinheiro não é o fim, dinheiro é meio. Então, se você quer muito fazer o curso, mas não tem dinheiro, a gente está oferecendo bolsas parciais e integrais. Então, se você pira na crise climática, se joga. Tem um minutinho. Ai, meu Deus! Eu convido vocês a conhecerem o meu projeto, que é @perifasustentável, que tem o intuito de democratizar esse conhecimento da Agenda 2030 para as populações periféricas. Qual outro mais? Amandinha Costa. @Amandinha Costa, gente, ó, grava essa frase. Bitcoin de ativista é seguidor no Insta. Para a gente conseguir transbordar nossa mensagem, a gente precisa que vocês estejam pertinho da gente. Então, eu convido vocês também a conhecerem meu trabalho, meu ativismo, as coisas que eu me engajo. @Amandinha C. Costa. Vai lá, divulga pro amigo. É muito difícil a gente ver pessoas pretas se posicionando em relação à sustentabilidade. Então, é necessário a gente fortalecer as pessoas que estão fazendo isso. Então, convido vocês a me conhecerem nas redes sociais. Isso aí, Amandinha C. Costa, porque eu abro o meu feed, só aparecem 4 pessoas agora. Vários da Amanda, em tudo que é lugar. Amanda em tudo que é lugar. A Lívia, por favor, menos lixo. A Júlia, tipo, tem meia dúzia ali que eu consigo ver. Gente, muito obrigada. Indiquem a nossa live para as pessoas e acompanhem, porque a gente vai estar fazendo mais coisas aí. A semana que vem tá lotada. Beijos. Obrigada, Amanda, querida. Foi um prazer, Dani. Tchau, tchau. Tchau, gente.